Olá, tudo bom? Gostaria de falar de um tema: o crente perde a salvação? Para respondermos essa pergunta, temos que compreender de maneira mais ampla o que a palavra de Deus diz sobre a salvação de Deus. Então, para isso, nós temos que ver como o homem foi criado. O que é o homem em sua essência, né? Essa criação, a mais importante para Deus, e que foi criada em imagem e semelhança de Deus. Então, vamos entrar na Bíblia um pouco e vamos achar essa resposta junto aqui, começando em Gênesis, o capítulo 2 e o versículo 7. Aqui fala da criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então vamos compreender essencialmente quem é o homem. O Deus criou o homem, o que ele se tornou de verdade, de fato. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a gente percebe que Deus, ao começar criando o homem, criou que esse corpo tinha todas as partes necessárias ali. A parte física estava ali, né? O corpo ali tinha o seu coração, todos os seus órgãos internos, tinha o seu cérebro, tinha tudo. Não estava ainda em funcionamento. Então Deus soprou um fôlego de vida. Esse fôlego saiu do próprio Deus. Esse fôlego é uma partícula que saiu de Deus, entrando para dentro da narina do homem, entrando para dentro do homem, fazendo ele se tornar alma vivente. Então essa partícula que saiu de Deus, segundo a Bíblia, que nós vamos ler aqui em Zacarias, foi o espírito do homem. Então Deus, em sua sabedoria, formou um espírito dentro do homem. Soprou para dentro do homem o espírito do homem. E esse espírito deu vida ao corpo do homem. Então veja só o que a palavra de Deus está nos dizendo. Esse sopro de vida, na realidade, é o espírito do homem que saiu de Deus. E esse espírito, ele saiu com a partícula da vida de Deus. Então, ao entrar esse sopro para dentro do homem, ao entrar o espírito do homem, ele gerou a terceira parte do homem. Ele gerou a alma do homem. Ele passou a ser uma alma vivente. Ele ganhou vida. Ele passou a ser um ser vivente. Então, considerando essa parte, nós vamos compreender melhor, né, se o crente perde a salvação ou não. E qual é a salvação que Deus preparou para o homem? Que salvação é essa? A salvação completa de Deus, a salvação plena para o homem. Considerando logo de imediato aqui na criação do homem, logo em Gênesis, a gente vê que o homem, ele recebe 3 partes. Creio eu que o homem é uma das criações de Deus mais complexa que tem. Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Creio eu que o homem é a criação mais complexa de Deus nesse universo. Porque ele foi criado com a própria imagem e semelhança do Criador, de Deus. E Deus é muito misterioso. Esse homem também é um mistério. Só uma criação misteriosa tem a capacidade de cumprir o plano de um Deus misterioso. Mas graças a Deus, que é o decorrer de toda a Bíblia, esse homem, o plano de Deus, a intenção de Deus em criar o homem, porque Deus criou o homem, são várias perguntas que a Bíblia, ao longo, ela vai revelando para nós detalhadamente. Porque Deus tem muito interesse de mostrar para nós a sua vontade, de revelar todo o seu plano para nós, porque nós fazemos parte do seu plano. Estamos totalmente ligados com Deus para isso. Podemos dizer que nós somos os cooperadores de Deus nesse plano. Então essa parte de Gênesis mostra que o homem foi criado tripartido. Olha que coisa maravilhosa. Você já se imaginou que você é um ser tripartido? Você tem agora espírito, alma e corpo? Você sendo um ser tão especial, criado por Deus, com um propósito maravilhoso. Você tem espírito, alma e corpo, segundo a palavra de Deus. Vamos considerar isso um pouco. Logo na criação do homem é revelado para nós que o homem ele recebe 3 partes na criação. Então, nós somos uma pessoa única.
Somos um ser único. Mas ao mesmo tempo nós temos três partes. Nós temos espírito, alma e corpo. Então eu vou ler Zacarias, o capítulo 12 e o versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então veja só, nós tocamos num assunto que o fôlego de vida foi uma partícula que saiu de Deus. Então Deus é vivo, Ele criou todas as coisas e ali em Gênesis Ele estava criando o homem. E o homem recebeu essa vida que saiu de Deus. Esse fôlego de vida, essa vida que saiu de Deus, formou o espírito do homem dentro dele. Então nós somos uma criação totalmente especial de Deus, diferenciada de todas as demais, porque nós temos espírito, alma e corpo. Todos os outros seres, né, têm a parte do corpo, né, tem a parte da alma. Tem muitas criaturas que são espíritos, mas nenhuma delas saiu algo de Deus, de dentro de Deus, como o homem, que foi criado por Deus. Considerando que o homem é tripartido, tem três partes, espírito, alma e corpo, vamos ver na palavra de Deus o que o pecado danificou no homem. Com certeza, o pecado danificou o homem por completo. O pecado danificou o seu espírito, a sua alma, a parte psicológica do homem e o seu corpo, a parte física do homem. Vamos ler em Gênesis, capítulo 6, o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Aqui nós estamos falando da queda do homem. Se vamos falar da salvação, temos que ver aonde o homem caiu. O homem foi criado originalmente por Deus para cumprir o seu propósito. Portanto, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de receber o próprio Deus, de receber a vida de Deus. Então a primeira parte Deus já fez, né? Deus criou o homem um ser completo, com uma parte espiritual, uma parte psicológica, uma parte física, o corpo. Então sabemos que, segundo a palavra de Deus, o homem sofreu uma queda, e uma queda muito profunda. O homem foi danificado pelo pecado. O homem foi danificado com a natureza, que podemos dizer que é uma espécie de um vírus. Entrou para dentro do homem, causando dano, causando corrupção, causando destruição no homem. Então a gente percebe o quanto é danoso o pecado dentro do homem, essa natureza. Então essa natureza pecaminosa, ela veio do inimigo de Deus, veio do veneno da serpente, né? O inimigo de Deus injetou o seu veneno, a sua natureza maligna para dentro do homem. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, uma criatura maravilhosa, com um propósito eterno, definido, de fazer parte de Deus, de se tornar filho de Deus, de se tornar a herança de Deus e receber Deus como a sua herança, de participar de Deus, Deus de participar do homem, ter uma comunhão profunda e plena com o homem. Deus deseja ter essa comunhão com o homem sempre. E o homem precisa desejar essa comunhão com Deus. Então, essa natureza foi entrando aos poucos para dentro da natureza do homem, a natureza humana, causando dano. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque nós temos atributos humanos que são parecidos, totalmente parecidos, compatíveis, os atributos divinos. Deus colocou em nós várias capacidades, várias virtudes. Essas virtudes, elas são compostas de vários aspectos. Então o homem tem a capacidade de amar,
o homem tem a capacidade de se irar, o homem tem a capacidade de perdoar, o homem tem a capacidade de inteligência, sabedoria, né? O homem tem a capacidade de pensamento, de emoções, né? Na nossa alma, nós temos a vontade, a emoção e a mente. Então, a alma é composta de mente, vontade e emoção. Então, a nossa alma ela é muito rica. A nossa emoção é muito rica. Nós temos essa capacidade de sentimentos, de pensamentos. Então, nós temos capacidades muito singulares. Porque nós fomos criados uma espécie de uma luva. Né? A luva ela foi criada à imagem e semelhança das mãos. Então, não tem como você querer encaixar a sua mão se não for uma luva que foi criada à sua imagem e semelhança. Então, a luva ela foi criada à imagem e semelhança das mãos. Então, as mãos ela tem um encaixe perfeito nas luvas, porque é compatível um ao outro. Então, o homem foi criado com virtudes humanas para que pudesse receber Deus como seu conteúdo, recebesse o seu Criador, né? Para que recebesse a habitação de Deus no seu interior. Só que o pecado causou vários danos no homem. O pecado danificou essa natureza. Se você quiser chamar de vírus, um vírus que danifica, né, que enfraquece a humanidade. Enfraquece a humanidade na questão do seu amor, principalmente no relacionamento com os outros. Né? Tu veja que o verdadeiro amor hoje está escasso. Né? A capacidade de confiança do homem. Né? Como você gerar um relacionamento com uma confiança saudável, vivendo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, uma criatura que foi criada para participar do maior poder desse universo, que é o próprio Deus, em todo o seu ser, agora está carente, agora está enfraquecido. Então, o homem, na sua alma, né, com a sua vontade, que tem o poder de tomar decisões, né, quantas decisões que nós tomamos, e depois, passado algum tempo, ou muito tempo, a gente percebe aquela decisão, ela me serviu de experiência, mas não foi uma decisão adequada. Né? Poderia ter orado um pouco mais a Deus, né? A nossa vontade dá a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. A tua mente tem a capacidade de inteligência, a capacidade criativa de criar coisas. Mas o homem, usando a sua inteligência, ele faz coisas boas, benéficas para a humanidade. Também o mesmo homem, com a sua inteligência, faz coisas muito negativas. Então tudo isso aí é feito desse vírus pecaminoso que está no homem, que entrou em nós. Vendo esse quadro, aonde o homem caiu, numa condição como essa, o homem necessita ou não de uma grande salvação? Quem poderia resgatar e salvar o homem dessa posição caída? Aí vamos ver como Deus preparou uma salvação suficiente, plena para nós. Então Deus quer salvar o homem por completo. Ele criou o homem dessa forma e também preparou uma salvação completa para o homem. Creio que começamos a entender pontos importantes para absolvermos a plena salvação de Deus, você ter clareza o que Deus preparou para você, que salvação é essa em Cristo Jesus, né? Compreender o que o Senhor fez por nós e o que Ele está fazendo agora. Então, primeiro, vemos qual foi o dano do pecado no homem. Vamos ler em Efésios capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 5.
Então, uma das partes que foi danificada no homem, na queda do homem, foi o seu espírito humano. Aquele espírito que nós falamos antes, que ele recebeu do próprio Deus. Esse espírito saiu de Deus com a finalidade de fazer o homem ter uma parte espiritual da qual ele pudesse ter comunhão com Deus. Mas antes mesmo de um homem usar o seu espírito para ter comunhão com Deus, o espírito foi danificado. Então, o pecado causou um dano no espírito. Então, Efésios capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 5, nos traz essa explicação. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 1. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa parte aqui de recebermos a vida de Cristo em nós, a primeira parte que experimenta essa realidade é o nosso espírito. Então, qual foi o dano que o pecado causou no nosso espírito? Ele matou a capacidade do nosso espírito de digerir Deus, de receber Deus, ter comunhão com Deus. Porque ele amorteceu o nosso espírito, deixou essa parte espiritual em nós enfraquecida, moribunda. Estávamos mortos em pecados, mortos em delitos. Mas graças a Deus que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então o plano de Deus inicial, conforme a Bíblia, desde o primeiro livro, em Gênesis, mostra a intenção de Deus de criar um ser com a sua imagem e semelhança, de ter soprado um fôlego de vida para dentro do homem, e esse fôlego se tornou o seu espírito. O homem com essa parte espiritual no seu interior pode receber o Espírito de Deus como vida. A intenção de Deus é nos dar a sua própria vida, é se doar para nós, é Ele entrar em nós. Esse foi o primeiro dano que o pecado causou no homem. Então o pecado danificou o nosso espírito, alma e corpo. Agora vamos ver qual o dano que o pecado causou na nossa alma, a parte psicológica, que é a nossa pessoa. Em Mateus capítulo 16, o versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, Mateus 16, 24, Jesus mostra aqui uma necessidade de nós negarmos a nós mesmos. Por que razão? Porque o pecado tornou a nossa alma um ego. E na nossa alma está a nossa mente. A nossa mente ficou independente de Deus. Ela ficou separada de Deus. E por conta disso, a alma enfraquecida, ela se tornou um eu próprio, se tornou um ego, com muitas coisas negativas dentro dela. Ela se tornou uma alma caída. Essa é a razão de haver tanta crise dentro de nós, dentro da humanidade. Essa é a razão do homem ter ficado tão perdido. Eu vou ler mais um texto sagrado. Esse texto está em 1 João capítulo 2 e o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu vou frisar aqui, esse texto já mostra duas partes que foram danificadas. O nosso corpo físico, né? Mas eu estou falando a princípio da alma. Depois vamos tocar no corpo. Falamos que o espírito foi danificado por conta de um pecado ter entrado no homem, e enfraqueceu o nosso espírito, responsável de nos manter em comunhão com Deus, de contatar Deus e de receber Deus. A parte mais íntima do nosso ser, que os olhos físicos não conseguem ver. E a outra parte que foi danificada foi a alma. Então ela se tornou um ego. 1 João diz: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essa vida aqui é a vida psique. É a vida da alma.
Voltando a Gênesis, após o sopro de vida, nós nos tornamos almas viventes. Então está falando da vida natural da alma. Essa vida natural da alma é que traz toda a espécie de soberba. Com a alma ter se tornado um ego, entrou muito orgulho dentro do homem. Essa natureza pecaminosa foi se espalhando para dentro do homem. Espalhou para dentro da alma do homem, tornando a nossa alma um ego. 1 João, capítulo 2, versículo 16, fala a soberba da vida. Todas essas coisas não vêm de Deus. Essas coisas vieram da natureza caída do homem. Essas coisas fazem parte do pecado. Faz parte da queda do homem, aonde o homem caiu. No profundo abismo. O homem realmente se perdeu. O homem realmente se afastou do seu Criador. Isso trouxe muitas consequências negativas. Estamos tocando aqui, a princípio, em que o homem se meteu, né? Aonde o homem caiu. Para podermos compreender melhor quando tocarmos o assunto principal desse vídeo, né? O assunto principal, que é a salvação completa de Deus para o homem. Gostaria também de ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto mostra as três partes do homem. Nesse texto percebemos que Deus deseja restaurar cada parte do homem. Essa salvação ela é única. Ela salva todo o nosso ser. Nós estamos falando em três partes, espírito, alma e corpo. Estamos falando da salvação do espírito, da alma e do corpo, para termos uma compreensão mais ampla do que é a salvação plena de Deus, a salvação completa. A intenção de Deus é que sejamos restaurados em nosso espírito, alma e corpo. Ali em Efésios nós lemos capítulo 2, versículo 1 e o versículo 5 diz que Ele nos deu vida. Então, a primeira coisa que Deus salvou em nós foi o nosso espírito humano. Eu vou ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, a salvação plena de Deus em Cristo Jesus, a primeira coisa é nos regenerar, nos fazer nascer de novo. Então esse texto é muito claro, maravilhoso, de João capítulo 3, que Jesus fala ali para Nicodemos a necessidade de nascermos de novo. Então, ao crer no Senhor Jesus, você e eu, amado irmão, nascemos de novo. Nascemos